Olá, sou a Bianca Tiriba, sou personal trainer, sou especialista em treinos femininos e LPF, a técnica do vácuo abdominal, e eu tinha um desejo muito grande de estar aqui no YouTube, já com mais frequência. Eu sou muito ativa nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, inclusive aqui embaixo tem todas as minhas redes sociais, e eu sentia falta de fazer alguns conteúdos mais densos aqui para o meu público, né, que é o público feminino. E aí eu decidi começar, né, aqui no YouTube com uma série. Então eu vou fazer 8 episódios de algo que é muito relevante. A maioria das mulheres se queixam quando vem me procurar para eu ser personal delas, né? Que é a distensão abdominal. Então eu vou ter 8 episódios para você se livrar da distensão abdominal, o que você precisa fazer, quais os caminhos que você deve seguir para você se livrar da distensão abdominal, para você se sentir melhor com você mesma, se olhando no espelho. Porque a queixa maior hoje das mulheres é se sentir bem com elas mesmas, né? Então, é algo que é muito comum. A queixa maior das mulheres é na região abdominal, e eu, como especialista em LPF, né, em Core Training, eu quis começar, né, com tanto carinho, falar de algo que eu sei que é uma preocupação para você, mulher. Então vamos lá. O primeiro episódio de hoje eu vou falar o que é a distensão abdominal e o que você deve fazer neste começo se você se sentir com tudo que eu vou falar aqui, o que é a distensão, né? Vamos lá, primeiro, antes de mais nada, eu quero chamar de vocês, né, de um apelido carinhoso, né, principalmente aqui nessa série de mês de julho, que é a série da distensão, livre-se da distensão abdominal, e eu quero chamar vocês, se vocês me permitirem, de chapadinhas, né, porque é muito importante que você se sinta bem, se sinta acolhida, e eu quero ter esse apelido carinhoso com vocês, que eu fiquei pensando em qual seria, e eu falei, chapadinhas eu acho que é legal, né, porque tudo que a gente mais quer é se sentir bem, se sentir bonita, e por que não com aquela sensação de abdômen mais chapado, né? Então, e como eu tô falando de distensão abdominal, por que não chapadinhas, né? Então, se você inclusive gostou desse apelido, comenta aqui embaixo, que aí se eu vou pensar se eu continuo ou não te chamando assim, tá bom? Então vamos lá. Antes de mais nada, eu quero me apresentar um pouquinho mais com profundidade. Então, eu sou a Bianca Tiriba, sou personal trainer. Gente, quando eu falo a quantidade de tempo que eu sou formada, eu até me assusto, né? Mas mesmo assim, eu tenho muito orgulho de ser formada em educação física há 21 anos, né? Então, 21 anos eu lido com saúde da mulher, eu prescrevo treinos, eu cuido de pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que eu falo, meu Deus, são mais de 20 anos com a educação física, mas ao mesmo tempo é uma bagagem muito grande, e eu tenho muita autoridade para passar tudo aqui para vocês com muita certeza, né? Por todos esses 20 anos de estudos e de cursos, né, envolvendo a saúde da mulher. Então eu falo com muita propriedade aqui e com muita segurança e, claro, com ciência, né? Todas as informações aqui que eu vou passar para vocês vieram através de livros, artigos científicos, informações reais para você se tratar da melhor forma, né? Então eu sou personal trainer, eu atuo hoje com a saúde da mulher, então hoje eu prescrevo treinos com assessoria online ou até mesmo aqui no meu estúdio, que é onde eu estou agora, para mulheres em todas as fases da vida, seja a fase que ela quer emagrecer, que busca o emagrecimento saudável, hipertrofia muscular, ela quer definição muscular, as mulheres na fase pré e durante o período gestacional e também no pós-gestacional. Então eu atuo com mulheres com diversos objetivos diferentes em todas as fases da vida, que é tão gostoso ser mulher e a gente poder falar que a gente tem várias fases e vários ciclos, né, nessa vida, né? Então, hoje o meu maior objetivo é treinar mulheres, né? O que eu mais quero é treinar mulheres que não conseguem mais se olhar no espelho e não se sentirem bonitas. Primeiro eu quero te falar que você é linda do jeito que você é. Eu quero que você se inspire em você mesma, não no que você vê na internet, porque todas nós somos únicas, temos os nossos corpos, as nossas marcas que vieram da nossa vida. Então, se aceite, você é linda desse jeito, né? Mas é claro que a gente quer se sentir muito bem, principalmente para viver todas as fases da vida da mulher, que inclusive a gente vai viver, que é o envelhecimento, então a gente precisa chegar muito bem nessa fase, né? Então, eu atuo com mulheres já
há mais de 20 anos e todos os meus cursos, as minhas especializações me levaram até hoje, você aqui que está me conhecendo agora, para eu poder te ajudar de alguma forma, né? Então eu sou especialista em LPF, então eu atuo com LPF tem 3 anos. O LPF é a técnica do vácuo abdominal, então além de prescrever treinos envolvendo a musculação, o pilates e o treinamento funcional, eu também atuo com o LPF, que foi mais um plus na minha área, né, na minha vida acadêmica, na minha vida como personal, para eu poder ajudar muito mais mulheres, principalmente na queixa maior, que é na distensão abdominal, né? Então, hoje eu atuo com essas áreas, assessoria online, no meu estúdio presencial e com as aulas de LPF online. Hoje eu tenho alunas em vários países, pelo Brasil afora, e isso, a internet nos dá essa possibilidade de a gente poder atender várias mulheres de diversas formas, né? Então, agora que eu me apresentei para vocês, eu quero falar um pouquinho nessa primeira aula o que é a distensão abdominal, né? Então, vamos lá. A distensão abdominal, ela pode acontecer em qualquer fase da vida da mulher, né? Seja uma mulher que já teve o período gestacional ou uma mulher que não teve gestação, né? Então, isso pode acontecer em qualquer fase da vida da mulher e isso demanda de diversos fatores, tá? Então vamos lá, o que é a distensão abdominal? A distensão abdominal é aquele inchaço que a gente vê nitidamente no espelho, né? Aquela barriga um pouco mais para frente, inchada, a sensação de inchaço, ou a barriga de avental, que também é muito comum, né? Então a distensão abdominal é aquela sensação que a barriga está grande, tá? Mas isso não significa que você teve um período gestacional e você pode ter a distensão abdominal. Isso acontece por vários fatores, né? Como eu falei para vocês, vocês não precisam ter passado por uma gestação. A distensão abdominal, ela pode ocorrer se você usa alimentos, né, na sua refeição, na sua dieta, no seu plano alimentar, que fermentam muito o seu estômago, né? Então, glúten, lactose, alguns tipos de saladas, então tudo que fermenta pode sim aumentar, ter aquela sensação de inchaço e barriga para frente, né? Então, um desses fatores são os tipos de alimentos que vocês consomem, tá? Um outro ponto é se você tem alguma doença, né? Então, por exemplo, uma síndrome do intestino irritável, algum tipo de disbiose, ou até mesmo se você tem alguma endometriose, isso vai fazer com que você também projete a sua barriga à frente, tá? Então isso também pode ocasionar aquela sensação de inchaço e barriga para frente, tá? O estresse, algo que é tão rotineiro no nosso dia a dia, isso também pode fazer alterações, né, no nosso nervo vago, que é o nosso nervo que liga diretamente o nosso cérebro com as nossas periferias, né, que é músculo, órgãos. Então, se a gente vive num estresse, vive numa ansiedade muito grande, isso eleva muitos hormônios que deixam a gente, principalmente o cortisol, né, que deixam a gente mais ainda em estado de alerta, e isso pode ser um fator para a distensão abdominal. E claro, se você já passou por um período gestacional e você não conseguiu recuperar ou treinar de forma eficiente, você ainda sente aquela barriga projetada à frente, tá? Então a distensão abdominal, ela tem diversos fatores, ela pode acontecer em diversos momentos diferentes da vida da mulher, não somente após um período gestacional, né? Hoje eu trato mulheres, por exemplo, que não tiveram bebê e têm a distensão abdominal, e a gente pôde perceber que essa distensão tem a ver com os alimentos que ela estava consumindo, né? Então, é muito importante que você identifique esses fatores, né, para você poder relatar para o profissional, para que a gente consiga, de uma maneira multidisciplinar, te ajudar para você se sentir bem consigo mesma, se olhando no espelho, né? Então, a gente viu que a distensão abdominal, ela vem de diversos fatores, né, de diversos fatores ambientais, e isso é muito importante você relatar para esse profissional, tá? A gente percebeu que os alimentos influenciam, então é muito importante quando você for começar a sua rotina de treinos, procurar um nutricionista para que ele identifique quais são os tipos de alimentos, né, que fermentam mais, te deixem com aquela sensação de barriga para frente.
Um outro ponto importante também é procurar um médico, porque se isso vem decorrente de uma doença, é importante que a gente também tenha um diagnóstico, tanto o nutricionista quanto o personal trainer. Então, quanto mais blindada você tiver, né, e quanto mais for a sua equipe eficiente, multidisciplinar, a gente consegue te atender de uma maneira muito mais eficiente. Tá? Então, o nutricionista, o médico e o personal trainer, eles têm muito em comum para a gente poder tratar de forma eficiente. E claro, também um psicólogo, por que não? Porque se a gente tem alguma alteração devido ao estresse, a gente precisa de um acompanhamento psicológico para a gente também ter, assim, várias áreas, né, da saúde em prol da gente conquistar tudo que a gente deseja, tá? Mas a maioria dos casos, né, que acontecem a distensão abdominal é após o período gestacional, ou se muitas mulheres também treinam, não treinam de forma eficiente a região do core e aquela barriga fica mais para frente, mais distendida, né? Isso também é um outro fator muito importante que eu vou falar no episódio 2. Por que tem mulheres que treinam tanto e ainda continuam com aquela distensão abdominal? Tá? Então é muito importante a gente ter esses diagnósticos médicos, né? Porque ele vai pedir um exame muito mais seguro e eficiente para a gente poder, a partir deste diagnóstico, a gente poder ter uma maior eficiência com a equipe multidisciplinar, que é o nutricionista, é o psicólogo, é o médico, é o personal, para que a gente te oriente de maneira adequada. Isso não significa que, se, por exemplo, eu treino, tenho um abdômen forte e eu não vou ter distensão abdominal. Se você treinar, como eu falei, de forma errada, isso pode fazer com que você tenha uma distensão abdominal. Por isso que é tão importante você identificar qual o nível que você está de distensão, o que você faz na sua rotina que pode estar atrapalhando e interferindo nos seus resultados. Tá bem? Então, se você gostou dessa primeira aula, eu explicando um pouquinho o que é a distensão abdominal, já deixa um like, compartilha com uma amiga para ela ficar por dentro dos outros 7 episódios que eu vou colocar aqui toda terça e quinta, para ela ficar por dentro e qual a solução melhor vai ser para a gente se livrar da distensão abdominal. Então, se você curtiu, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz em ver o seu comentário. Um beijo e até a próxima aula!